noite. É, eu gostaria, antes de começar o vídeo, não, eu iria até pedir para vocês curtirem, para vocês dar o like, mas eu não vou me importar com isso porque o meu propósito aqui é ajudar alguém que precisa escutar isso. Como um dia eu precisei, eu creio também que algumas outras pessoas precisam para que Deus venha proporcionar tanta sabedoria, venha dar conhecimento e para que a gente venha viver aquilo que temos aprendido. E é justamente isso que eu vou falar, que vamos ver na palavra de hoje, que se encontra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, que fala: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Essa palavra já explica tudo, já explica muita coisa, né? Que muitas das vezes a gente aprendemos coisas, entendemos o que Deus quer falar para conosco, mas não vivemos aquilo que Deus tem nos proporcionado, tem preparado para conosco. Um exemplo muito disso eram os fariseus, que conheciam suas leis, conheciam a palavra, mas não tinham o Espírito Santo dentro deles. E uma passagem da Bíblia que fala, que eu gosto muito, é lá quando está falando dos amigos, fala da amizade, né? Dos amigos que levam o coxo em cima da casa para, para Jesus fazer o milagre nele. Porque a multidão era grande e não tinha como eles passar pela porta do templo. Então eles foram pelo telhado. E eu creio, eu imagino, que Jesus estava lá com a multidão, falando da palavra dele, e como em todo lugar que Jesus habitava também existiam os fariseus. E os fariseus conheciam as leis de Moisés, conheciam as leis, e estavam ali só para julgar o que Jesus estava preparando para fazer ou estava fazendo. E eu creio que quando Jesus estava lá conversando, como os seus amigos estavam trazendo o coxo pelo telhado, eu imagino que Jesus falando com o povo, pregando e caindo restos do telhado, caindo coisas do telhado e em cima de Jesus, e Jesus rindo. Eu imagino que Jesus ria e as pessoas diziam: oxe, o que é isso? O que é que está acontecendo? Os fariseus já ficavam com cara feia, isso é uma imaginação minha. E Jesus pensava: é, calma, que isso é só mais um milagre que está se aproximando, que boas coisas vocês vão ver neste lugar. E quando os seus amigos trazem o seu amigo coxo para a presença de Jesus, Jesus primeiro ele cura a sua alma. E os fariseus disse: quem é esse que acha que tem a capacidade de curar pecados? Mas Jesus primeiro ele vai curar a sua alma para poder depois criar o seu físico. E é assim que acontece. Jesus chega e fala que aquele coxo estava com seus pecados perdoados. E logo em seguida, Jesus vai e cura o coxo. Porque sempre tem que ser assim. Primeiro é a alma, depois é o nosso corpo. E como fariseus, existem também muitas pessoas que ficam duvidando, ficam indagando os planos e os pensamentos que Deus tem preparado, que Jesus tem preparado para conosco. E muitas das vezes a gente está ali aprendendo, está entendendo como os fariseus entendiam a palavra, mas não praticava, não vivia aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus quer que vivamos. E como diz a palavra aqui em Filipenses, a gente tem que viver os planos, os projetos, temos que viver a palavra de Deus para a paz de Deus estar conosco. Existem a paz de Deus e a paz com Deus. E eu creio que não só eu, mas como todos querem buscar tanto a paz de Deus como estar em paz com Deus. E essa palavra, ela vem forte em meu coração. Sempre quando eu estou orando, eu peço a Deus sabedoria, eu peço conhecimento. Acima também eu peço maturidade espiritual para saber agir da forma correta. E cada vez mais vontade de estar
lendo, de estar estudando a palavra de Deus e que eu venha aprender, mas também, além de aprender, que eu venha viver a palavra dele. Porque o Senhor, ele quer ver em nós corações sinceros, pois Deus não, ele não olha olha as nossas atitudes. Sim, claro que ele vê, mas que ele vem olhar o nosso coração, como lá em Joel, o povo, lá no livro de Joel, fala que o povo tinha o costume de rasgar suas vestes, mas a palavra de Deus diz que Deus não liga para as vestes, se você está rasgando ou não, mas que ele liga pelo quebrantamento do seu coração, que ele queria que rasgássemos o nosso coração, que venhamos a adorar, que venhamos ter sabedoria, saber aprender cada vez mais da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se agrada quem busca, quem está na presença dele, quem anda buscando, quem está presente, quem quer o adorar em espírito e em verdade. Não adianta estar falando só da boca para fora, porque Deus olha o nosso coração e sempre, sempre, sempre. Bom, eu também quero retratar nessa mensagem uma parte que Deus toca muito em mim, porque como a palavra diz que não há um homem que conheça Deus perfeitamente, a não ser o próprio Jesus Cristo. E como nós podemos amar a um Deus, podemos dizer que amamos, que adoramos, se a gente nem ao menos conhecemos esse Deus? Como podemos amar um Deus sem se conhecer? Você amaria uma pessoa sem conhecer essa pessoa? Então, como parar de ler a Bíblia? Como dizer que adora, que ama, se não lemos a Bíblia? Por isso a gente tem que conhecer a palavra cada dia mais, se aproximar da palavra e viver a palavra, para que Deus dê sabedoria. Como muito se ouve, muitos pregadores que sobem ao púlpito dizem que existem muitos falsos profetas que sobem ali no púlpito para estar falando coisas. E se a gente não ter sabedoria, não ter conhecimento, vamos acreditar em tudo o que é dito ali naquele púlpito. Vamos acreditar e vamos praticar uma coisa que é errada, que é uma coisa que vai desagradar a Deus. Então a gente tem que ter sabedoria. Muito já se passou, muito já se aconteceu de chegar num pregador, estar falando coisa e a pessoa não ler a Bíblia, não entender, não viver o que Deus tem preparado e vai acreditar nessa pessoa. Por isso a gente tem que aprender, tem que querer conhecer, tem que ter cada vez mais amor pela obra, tem que estar cada vez mais se aproximando de Deus, querendo conhecer, para assim a gente criarmos cada vez mais uma intimidade com Deus. Venhamos criar, venhamos buscar, venhamos pedir a Deus capacitação, porque muitos são os que pedem para ser usado por Deus, mas poucos são os que estão preparados. Você está preparado para expulsar demônio de alguém? Você está preparado para curar alguém em nome de Jesus? Você crê? Você está preparado para isso? Por isso, muitos não estão, mas muitos pedem e querem. Por isso, eu digo, toda vez que eu estou orando, eu falo, Deus, me prepara, me capacita para mim estar cada vez mais próximo à tua vontade. Bom, eu também queria ler aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que fala: Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agrada-se ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, essa palavra é pesada, é forte. Sabe por quê? Porque muitos estão na igreja, estão buscando, mas muitos também estão ali, vão para a igreja, mas eles querem aparecer, eles querem agradar a homens e não a Deus. Então, como está aqui na palavra, se você quer agradar a homens, você não é servo de Deus. Muitos vão para a igreja, acontece alguma besteirinha e se afastam de Deus. Então, você foi para a igreja por causa de Deus ou foi para agradar homens? Hein? Você tem que refletir, você tem que ver se você está agindo da forma correta, se aquilo que você está agindo, você está agradando a Deus. Como eu levo comigo todas as vezes, em todos os cantos que eu vou, eu vejo se Jesus iria comigo. Em todas as vestes que eu visto, eu vejo se Jesus vestiria também, se Jesus se agradaria. Muitas das vezes a gente
age em pecado, mas eu também, eu sou um pecador, eu peco, eu sou humano, mas a cada dia eu busco diminuir os meus pecados, me aproximar mais de Deus. E uma coisa que tem me ajudado muito, quando eu estou prestes a pecar, eu lembro que Jesus está aqui. E será que Jesus está se agradando do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que das palavras que estão saindo da minha boca, dos lugares que eu estou frequentando e dos amigos também que eu tenho, porque na palavra diz que 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 não devemos ser influenciados por amigos, mas que devemos influenciar as pessoas. Devemos ser influenciadores da palavra de Deus, que venhamos ter que estar cada vez mais presente, cada vez mais próximo, buscar a Deus conforme a palavra dele, que venhamos viver, que venhamos pedir a Deus. Coração de Davi, coração sincero, que mesmo em meu pecado reconhecia e sempre deixava a sua vida na vontade de Deus, como Davi contou o censo, onde Deus dizia que não era para ele contar, o censo é fazer uma contagem, por ser soberbo, ele foi soberbo, ele quis se engrandecer, quis saber quantas pessoas estavam no poder dele, estavam servindo a ele, e deu três, como Deus dizia que iria iria dar um castigo para ele. Mas Deus amava Davi, via coração sincero em Davi. E com isso Deus deu três sugestões a Davi, onde uma delas ele cairia na mão do inimigo e uma delas seria cair na mão de Deus. E Davi reconhece o pecado, reconhece que errou e diz: Pai, melhor eu cair nas tuas mãos do que cair na mão dos homens, pois tu és misericordioso. E Deus aceita aquilo que Davi diz e joga a praga no meio da cidade. Mas quando Deus vê o povo está se acabando, ele vai e se arrepende por misericórdia de Davi, por amor a Davi, ele se arrepende daquilo que ele tinha feito e acaba com aquilo que ele estava fazendo. Então, por isso que a gente devemos ter corações sinceros, porque Deus vai ter misericórdia da gente, Deus vai nos amar e vai nos querer estar por perto a cada dia e a cada momento. Mas que também, como eu falei, que devemos buscar aprender a palavra, venhamos viver a palavra, mas que venhamos também, além de viver, de aprender a palavra, venhamos buscar estar cada vez mais próximo ao Espírito Santo, estar fazendo a vontade de Deus, porque não adianta conhecer apenas a palavra e não ter o Espírito Santo, não estar próximo, não estar em comunhão com o Espírito Santo, viu? Tem uma passagem lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, se eu não me engano, que fala que quando Uzá estava levando a arca de Deus para Davi, em serviço de Davi, os bois tropeçaram na arca da aliança ia tombando, e Uzá colocou a mão naquela arca da aliança e Uzá morreu na mesma hora. E o que é que eu entendo com isso? Como eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade eu dou essa palavra, porque eu aprendo que não é em todo lugar, não é todo mundo que tem a capacidade de ter a presença de Deus. Não é em todo lugar que Jesus vai habitar. Ele não habita em pecado, ele não habita em mentira, ele não habita em qualquer lugar. Sempre dizemos que Jesus está conosco em todos os momentos, mas Jesus é santo, Jesus vai habitar em santidade. Não é em todo lugar que Jesus vai estar habitando. Então reflita onde você está vivendo, as suas atitudes, em tudo reflita, porque Deus quer que se aproximemos muito de ti. Eu sempre falava, Deus necessita que sejamos verdadeiros adoradores, mas Deus, Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores, porque Deus não necessita de nada. Deus já tem tudo, já é tudo, e a gente devemos adorar a Ele não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já é, porque Deus é soberano, Deus é amor, e que venhamos estar cada vez mais próximo, cada vez mais perto, que venhamos querer buscar e adorar a Ele, para que não venhamos perecer como Uzá,
mas que venhamos estar cada vez mais próximo, que Ele venha nos chamar de amigo, que venhamos ser como Moisés, que venhamos pedir para Ele mostrar a glória dele para a gente, que venhamos estar próximos e venhamos estar no centro da Tua vontade, cada dia e cada vez mais. Deus não tem adversários, mas nós